Pessoal, antes de começarmos o vídeo de hoje, eu preciso pontuar que Baki Gaiden Yuenshi se passa alguns anos antes dos acontecimentos do Arco dos Prisioneiros no Corredor da Morte. Eu tô avisando isso porque eu vi um rapaz comentando que esses acontecimentos eram minutos antes do Yujiro Hama ter aparecido. Ele comentou isso de uma forma tão inocente que eu achei que eu tava precisando falar isso pra vocês, caso tivesse algumas pessoas com dúvida. Isso aqui não é naquele parquinho que o Yujiro Hama encontra o Yanagi, galera. Isso aqui é o Parque de Diversões, um evento onde o rei Lanling organiza e lutadores se encontram para se degladiar. O Parque de Diversões é um equivalente à Arena Subterrânea do Tokugawa. A diferença é que a Arena Subterrânea é um nível mais alto, onde lutadores ainda mais fortes aparecem e lutam nesse lugar. É lógico que eu não tô falando que todos os lutadores que aparecem na Arena Subterrânea são mais fortes do que os que estão aqui no Parque de Diversões, porque, por exemplo, o Yanagi com certeza teria espaço para lutar na Arena Subterrânea com sobras. Porém, falando apenas do nível mais alto, né, da Elite, que é o Baki, o Hanayama, Miyamoto Musashi, Jack Hama, Sukune, esses caras que lutam na Arena Subterrânea, que estão lutando, né, atualmente, são mais fortes do que esses personagens que apareceram nessa época do Parque de Diversões. Tendo isso esclarecido, vamos recapitular. Anteriormente, em Baki Gaiden Yuenshi, vimos que Jinkano estava seguindo Ryuko Yanagi e o vídeo de hoje começa no dojo de Gouki Shibukawa. Isso no futuro, onde víamos um bule e um copo de chá. Em seguida, o próprio mestre questionava: "O pequeno Jinkano? Sim, claro, eu conheço ele muito bem." O mestre tomava um gole do seu chá e continuava dizendo: "Porque eu estava presente no lugar onde o pai dele e aquele sujeito lutaram. Foi uma luta magnífica." "Ah, se eu poderia contar essa história?" "Claro. Quer saber que tipo de homem Kano era?" "Olha, eu conheci Kano pela primeira vez há cerca de 20 anos. Foi em um parque de Shinjuku, à noite. Entrávamos no flashback em questão, onde o mestre, 20 anos mais novo, caminhava pela cidade até que via um aglomerado de pessoas à frente, e ele pensava: que confusão é essa?" Em voz alta ele dizia: "Com licença, um instante, deixe-me passar." Ao passar pela multidão, Shibukawa se surpreendia, pois via que acontecia uma espécie de luta, onde um homem de luvas atacava e o sem luvas apenas desviava de tudo. Furioso, o homem de luva insistia nos ataques, até que o jovem Jinkano dizia com um cronômetro em mãos: "Certo, 1 minuto, acabou." O homem de luvas ficava ofegante e questionavam: "É sério? Esse cara é mesmo um boxeador profissional? Sei não, hein?" Podíamos ver Jinkano com uma plaquinha escrito: "O apanhador Gino Camino, 1 minuto igual a 1.000 ienes. Se acertar um golpe, prêmio de 10.000 ienes." Jinkano dizia: "Venham enfrentar o apanhador Gino Camino. Ele apenas apanha, é um apanhador profissional. 1 minuto por 1.000 ienes. Vale chutes, arremessos, vale tudo. Se acertar um golpe, você ganha um prêmio de 10.000 ienes." Nessa hora, um homem grande com cicatrizes se aproximava dizendo: "Ei, agora é minha vez. Deixa eu ir com as mãos nuas." O pequeno Jinkano dizia: "Certo, como dito anteriormente, com as mãos nuas são 2.000 ienes." O gigante dizia: "Muito bem, 2.000 ienes na mão. Lá vou eu." O gigante avançava e Shibukawa pensava analisando o rapaz: "Aquele homem não é alguém comum. Ele consegue ler completamente os socos do adversário só com os olhos." O tempo passava e o gigante errava tudo. Em seguida, Jinkano dizia: "Pronto, 1 minuto." O tempo ia passando e mais espectadores iam se oferecendo para lutar. Afinal, era muito atraente. Como assim bater em alguém e não acertar nunca? Eles tentavam, mas falhavam todas as vezes, até que restava uma boa multidão cansada e frustrada. Um dos homens que tentaram dizia ao ofegante: "Droga, que cara é esse? Eu perdi toda a minha confiança." Um que assistia comentava: "Caramba, ele já enfrentou umas 20 pessoas, e entre eles até profissionais de artes marciais estavam ali. Desse jeito ninguém vai conseguir acertar o cara." O pequeno Jinkano questionava: "Então, mais alguém quer tentar?" Gouki Shibukawa erguia a mão e dizia: "Opa, deixa eu tentar também." Todos olhavam para o homem de meia idade franzino e zombavam: "Você tá falando sério, velhinho? Vamos lá então, dá o seu melhor, tiozão." O jovem Jinkano dizia: "Muito bem, aqui estão as luvas, senhor." Shibukawa agradecia e o garoto continuava: "Então vamos começar. Preparar já." Shibukawa dizia: "Então lá vou eu." Ele jogava as luvas na direção de Camino, encurtava saltando e golpeava com um direto. Sério, Camino desviava de um das seguintes tentativas. Enquanto atacava, Shibukawa pensava: "Como eu imaginava, um truquezinho desses não vai derrubá-lo." De repente, Shibukawa segurava o espectador e simplesmente, galera, o jogava pra cima de Camino. Camino desviava, em seguida Shibukawa pegava 1, 2, 3 espectadores e lançava aos montes.
Muita poeira era levantada em volta de Camino, que olhava preocupado, até que de repente ele sentia uma aura demoníaca ao fundo. Ele se virava golpeando e Shibukawa desviava indo pro solo. Camino gelava e Shibukawa subia atacando com um gancho, porém ele se surpreendia e pensava: "Oh, esse cara desviou disso." De engano gritavam 1 minuto e comentavam: "Uau, esse tiozão é incrível! Caramba, foi por pouco, hein?" Enquanto os lutadores jogados envolviam o mestre bem revoltados, ele dizia sem graça: "Caramba, achei que conseguiria. Fui derrotado, eu perdi." Camino corrigia: Não, na verdade a derrota é minha. Eu perdi. Eu acabei sendo pressionado pela presença e parti para o ataque. Não podia atacar nessa aposta. Ser atingido e revidar com um soco é perder nessa proposta, senhor." Enquanto Shibukawa era cobrado por um homem, ele o ignorava e dizia: "Fui eu quem o induziu você a agir desse jeito, rapaz. Mas que mal entendido que eu arrumei por aqui, hein?" Com o Aiki, Shibukawa jogava o inimigo no chão e o controlava lá. O rapaz gritava que desistia e o mestre dizia: "Eu pratico artes marciais há 40 anos. Não me faça passar vergonha, rapaz. Não precisa dizer que você perdeu. Vamos brincar de novo qualquer dia desses." O mestre partia e voltávamos para o presente, onde ele dizia: "Depois disso, nós nos encontramos com frequência no mesmo lugar e acabávamos conversando bastante. Como sempre, ele trabalhava junto com uma criança. Chamavam-no de Relâmpago Cannon, então ele acabou ficando um tanto quanto famoso. Pela aparência de Camino e pela pronúncia do nome dele, passou a ser chamado de Cano por alguns. E dizer que ele era super veloz como um deus é apenas um eufemismo. Ele era realmente veloz, é a mais pura verdade. Ele nasceu sendo diferente de uma pessoa comum. A velocidade de transmissão dos impulsos nervosos dele era cerca de 10% mais rápida. Não subestime uma diferença de apenas 10%. Se alguém tem 10% a mais de capacidade, já não está mais no nível de um ser humano. Isso vai além de técnica. Provavelmente ele nunca nem praticou artes marciais, porque ele consegue enxergar todos os socos e chutes. Ele simplesmente não precisa aprender." Falando nisso, ouvi isso do próprio Camino. Quando ele estava no ensino médio, por diversão, parece que ele fez uma aposta com o pessoal do time do beisebol. A aposta era se ele conseguiria rebater com o punho o arremesso de um pitcher que havia disputado o Koshien. Camino entrou na caixa de rebatida para enfrentar uma bola reta de 150 km por hora e com a maior facilidade desviou a bola para o lado como se fosse algo completamente normal. Se ele é tão incrível assim, por que trabalha como apanhador profissional, você deve estar pensando? Bem, esse tipo de coisa não é algo que eu gosto de sair contando, mas entrávamos num flashback, onde Gouki Shibukawa questionava numa praça: "Dívidas?" Camino respondia: Sim. Para curar a doença da minha falecida esposa, acabei contraindo muitas dívidas. Como você pode ver, eu não consigo falar muito bem e também não tenho estudo. Aonde quer que eu fosse, ninguém me contratava. Quando minha esposa ainda era viva, nós conseguíamos manter um pequeno restaurante juntos, mas sozinho eu não consegui. Então esse foi o único trabalho que eu achei que ainda poderia aproveitar minhas capacidades. Shibukawa questionava: "Mas por que você trabalha junto com uma criança?" Camino respondia: Eu não tenho ninguém quem possa confiar. É vergonhoso dizer isso, mas aquela criança consegue se comunicar melhor do que eu. As pessoas não se irritam ao ouvi-lo. Ter ele ao meu lado me ajuda muito. Além disso, mesmo alguém como eu, sou o pai dele. Quero dar um exemplo para o meu filho, mostrando minhas costas como exemplo, entende? Shibukawa voltava a contar. E algum tempo depois disso, Camino começou a se envolver com outro tipo de trabalho. Podíamos ver no flashback, Camino bloqueando um tiro com uma panela e diziam: "Caramba, que maluco absurdo! Ele realmente desviou da bala, pô!" Shibukawa voltava a contar. Certa vez, membros de uma organização perigosa apareceram como clientes. Como não conseguiram acertar o único golpe nele, acabaram gostando do Camino. Depois disso, ele passou a ser convidado para festas regadas à bebida, recebendo centenas de milhares de ienes por vez. No começo, parecia que ele fazia as mesmas coisas nessas festas, aceitava o desafio de sempre, 1 minuto por 1000 ienes. Mas com o tempo começaram a sacar facas. No fim, chegaram até a testar se ele conseguia desviar balas de revólver usando uma frigideira. E como ele conseguiu fazer isso com perfeição, o chefe da organização ficou fascinado por Camino.
e o acolheu como um membro honorário. Isso virou assunto entre as organizações, e o chefe acabou ficando convencido demais. Ele começou a dizer: se existe alguém capaz de derrotar o Camino, tragam essa pessoa até mim. Como as outras organizações também tinham sua honra, não podiam simplesmente ficar caladas depois de ouvir aquilo. Então decidiram enviar um assassino. No flashback, Shibukawa questionava numa ligação: o quê? Uma luta? Camino respondia num orelhão: sim, se eu vencer aquele homem, a organização pagará toda a minha dívida. Então, sobre você, senhor Shibukawa, eu quero que o senhor seja minha testemunha da luta. Shibukawa pontuava: não aprovo você andar com o Yakuza, mas muito bem. Quem será o adversário? Camino respondia: bem, se não me engano, o nome dele é Ryuko Yanagi. Shibukawa gelava ao ouvir aquele nome e ele contava do presente. Foi assim que Camino e Yanagi acabaram entrando em confronto. De volta ao flashback, um carro chegava no local de encontro, dele descia um mafioso que dizia: pronto, mestre, chegamos. Dentro do carro, Yanagi sorria mostrando uma aura sinistra e a cena cortava para a parte de dentro da mansão. Lá aconteciam muitas apostas aos montes e Shibukawa alertava no local: Camino, o adversário que você vai enfrentar agora é um assassino profissional. Eu também não conheço os detalhes, mas existe uma escola de artes marciais assassinas, chamada de O Caminho do Vazio. Dizem que Ryuko Yanagi é o praticante mais forte dessa escola, comandada por um mestre famoso chamado Kunimatsu. Ele está em outro nível comparado aos adversários que você enfrentou até agora. Fique em guarda. Camino absorvia aquelas palavras e o pequeno Gincano olhava preocupado. Mas na mesma hora, o mafioso que contratou Camino dizia: não se preocupe, mestre Shibukawa. Não importa os truques sujos que ele use, ele nem sequer conseguirá tocar no Camino. O contratante de Yanagi entrava dizendo: e aí, pessoal, todos estão bem? O contratante de Camino repreendia: ô Yamashita, você demorou demais. Quanto tempo pretendia nos deixar esperando? Yamashita respondia: calma, não fique tão irritado só porque atrasamos um pouquinho. Está faltando cálcio aí, hein? O contratante de Camino questionava: seu desgraçado! Ei, cadê o membro honorário da sua organização que vai lutar? Yamashita respondia: ora, como assim onde? Ele está aqui bem do meu... Cadê ele? Ele veio junto comigo? Mestre, para onde o senhor foi? O contratante de Camino questionava irritado: ô Yamashita, você tá brincando, seu desgraçado? Enquanto o Camino aguardava, ele de repente, galera, sentia a morte apertando seu pescoço. E Yanagi respondia: estou aqui. Camino olhava para trás, mas ele via Yanagi simplesmente no teto. Todos se chocavam, e Yanagi pousava no solo com força. Na hora, Yamashita repreendia: ô mestrão, por favor, se comporte. Em choque, Shibukawa pensava: eu não senti a presença dele nem por um instante. Quando foi que ele entrou aqui? O narrador exclamava: Ryuko Yanagi. E ele dizia: então você é o meu adversário. Podíamos ver Yanagi bem mais jovem, e um apostador dizia: vambora, já que todos chegaram, vamos começar de uma vez. O contratante de Camino respondia: você cala sua boca, fica aí fazendo suas apostas. Então, vamos começar, senhores? As regras serão as mesmas de sempre. Dentro do círculo, Camino deve desviar dos ataques de Yanagi. O limite de tempo é de 3 minutos. Se o Camino for derrotado, Yanagi vence. Se não for derrotado, a vitória é do Camino, entendeu? Camino questionava: posso fazer um pedido? O contratante questionava: o que foi? Camino pedia: por favor, deixe que eu também possa atacar. Yamashita dizia: é claro, bora deixar ele, assim fica mais emocionante, não é, professor? Yanagi respondia: como desejar. Shibukawa se aproximava dizendo: eu, Gouki Shibukawa, serei o árbitro dessa luta. Então os dois fiquem frente a frente. Comecem! Os torcedores se animavam, Camino e Yanagi se encaravam e o contratante de Camino comentava: eles não se mexem? De repente, Yanagi abria um sorriso e encurtava, atacando com um longo balanço, e Camino recuava. Ele começava a desviar dos demais ataques lançados e comentava: caramba, os ataques de Yanagi nem chegam perto de acertar. Como esperado, o Dino Camino é de outro nível, cê é louco. O contratante de Camino dizia: como esperado. Yamashita questionava preocupado: ô mestrão, o que você tá fazendo? Meu Deus, a gente vai perder. O pequeno Gincano comemorava e o contratante de seu pai dizia: mas o Dino disse que iria atacar por conta própria, e até agora não fez nada. Eu também queria ver ele atacando para variar. Shibukawa dizia ao lado: ele não consegue.
Veja, aquele sorriso forçado de Ryuko Yanagi. Ele está escondendo de propósito as próprias expressões para não deixar o adversário lê-las. Yanagi está tentando atrair o Dino. O contratante de caminho questionava. Como assim? Shibukawa explicava. Se ele atacar de qualquer jeito, não conseguirá mais se concentrar em desviar e abrirá uma brecha, ainda mais sendo um amador como o Dino. Por isso, Yanagi está criando de propósito aberturas para induzir o Dino a atacá-lo. E como o Dino também percebeu isso, ele não consegue atacar. O contratante pontuava confiante. Entendi. Então basta ele continuar desviando como sempre. Falta apenas 1 minuto. Nesse caso, a vitória será de Dino. Shibukawa respondia. De fato, mas nesse caso, não temos um adversário comum. Nessa hora, Kamino era pego de raspão por um golpe e o contratante questionava. O golpe raspou o Dino? Eu nunca vi isso. Yamashita dizia animado. Ah, não importa o quão rápido alguém consiga fugir. Contra um lutador do nível do mestre Yanagi, se continuar lutando por 2 minutos, ele acaba entendendo os hábitos do adversário, seus movimentos preparatórios e padrão de como ele dizia. Kamino começava a ser pego de raspão por mais golpes e o contratante questionava. Isso é muito ruim, não é, mestre Shibukawa? Shibukawa respondia. Eu disse que sim, mas deve ficar tudo bem. Porque Dino também é um gênio. Dino Kamino batia, mas era desviado, e Shibukawa continuava. O Dino também, graças à sua extraordinária visão dinâmica, analisou o padrão dos ataques de Yanagi. Ao começar a atacar, ele aumentou as variações da forma como pode desviar. Animado, Yanagi dizia. Muito bem, Dino, é isso aí. Ginkano alertava. Restam 30 segundos. De repente, Yanagi carregava um soco e questionava. E agora? O que acha disso? O soco era lento e todos ficavam confusos, até que questionavam. Mas o que houve com Yanagi? O que ele tá fazendo? Ô Yanagi, para de palhaçada, seu idiota! Eu apostei em você e faltam 30 segundos! Kamino pensava. O que ele pretende? Isso ele está atacando? Desvio? Não, será que ele pretende atacar justamente para onde eu desviar? O que eu faço? Shibukawa contava. Naquele momento eu vi algo extraordinário. Sem que eu percebesse, a mão direita de Yanagi estava aberta e vi a bochecha esquerda de Dino, que estava a 1 centímetro de distância, ser puxada na direção da palma dele, como se fosse atraída por um vácuo. Uma técnica que cria um vácuo na palma da mão e atrai os objetos. Yanagi tocava o rosto e puxava exclamando: Peguei você! Sangue jorrava e um choque pairava sobre o ambiente. Um olho de Kamino era arrancado, metade do seu rosto explodido, e Shibukawa pontuava. Foi a primeira vez que eu vi a palma do vácuo. Desesperado, Ginkano corria até seu pai, chorava de forma extrema e questionava. Como? O Dino foi derrotado? Mas o que aconteceu? Yanagi questionava. Ainda vai continuar, Dino? Kamino encarava e seu contratante dizia. Não, já chega! Yanagi dizia. Então eu vou embora. Foi divertido. Até mais, Dino. Ginkano olhava furioso. Yanagi sorria provocando e Shibukawa comentava. Ele ainda tinha uma técnica monstruosa dessas. Yanagi olhava para trás e pontuava. Eu também estou curioso sobre você, senhor árbitro. Qual é o seu nome mesmo? Shibukawa sorria e respondia exalando uma aura forte. Gouki Shibukawa, do estilo Shibukawa de Jujutsu. Yanagi comentava. Que presença impressionante. Você é forte, muito forte. Da próxima vez quero lutar com você. Shibukawa respondia sorrindo. Claro, venha quando quiser. Yanagi partia dizendo. Mal posso esperar. Yamashita dizia acompanhando Yanagi. Bom trabalho, mestrão, como esperado do senhor. Voltávamos ao presente, onde Shibukawa continuava contando. E foi a última vez que eu encontrei Dino. Depois disso, a vida dele parece ter sido trágica. Por ter feito o chefe da Yakuza passar vergonha, deram a ele apenas o dinheiro do tratamento, e então ele foi descartado. Foi por isso que ele não conseguiu resolver a questão da dívida. Assim, ele voltou a trabalhar como apanhador profissional. Mas por ter perdido um dos olhos, já não conseguia perceber a distância, e não conseguia mais se mover como antes. Além disso, ouvi dizer que o rosto dele nunca mais voltou ao normal. Todos os clientes que apareciam achavam ele extremamente repulsivo. Em poucos dias, parece que ninguém mais quis se aproximar de Dino. Naturalmente, ele não conseguia encontrar um emprego decente.
então ele afundou em bebida. Como um homem que já era inseguro e agora perdia metade do seu rosto e sua visão, fora as capacidades físicas de outrora, faria para seguir em frente. Dessa forma, ele desistiu. Podíamos ver, galera, Gincano encontrando seu pai enforcado numa árvore. Shibukawa continuava contando. Esse foi o fim de Jin no caminho, o relâmpago Kenon, que sempre andava com seu filho. Hã? Está perguntando o que aconteceu com o filho dele, o Jin? Bom, pelo que eu vi, o chefe da Yakuza que expulsou Dino acabou adotando o garoto. Mesmo sendo um Yakuza, acho que ele se sentiu culpado. Provavelmente, Jin também herdou a velocidade sobrenatural do pai. Houve momentos em que pensei que deveria tê-lo acolhido. Espero que ele esteja bem. Hã? Oh, já que estamos falando nisso, você também quer ouvir sobre quando eu lutei contra Ryuko Yanagi? Olha, por mim tudo bem, mas pensando melhor, vamos deixar essa história para outra ocasião. De volta ao parque de diversões, galera, víamos Gincano e Yanagi se encarando. Ali, Gincano buscaria a vingança. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Se vocês curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos é só virar membro do canal. Nas redes sociais, vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, e é isso aí. Eu tô indo nessa, galera, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.